Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação e também de vocês aqui da EJA Sexta Etapa. Galerinha, vamos trabalhar com o nosso tema de hoje, que é o tema de máquinas mecânicas simples. Vamos iniciar esse fenômeno que estudamos aqui hoje, esse conteúdo, começando pela história das máquinas simples, das máquinas mecânicas, tá? Que é uma história bem bacana, um conteúdo muito show de bola da gente estudar, porque está diretamente associado ao nosso dia a dia. Por exemplo, uma tesoura, uma simples tesoura é considerada uma máquina simples. E aí hoje eu vou realizar essa distinção do que é uma máquina simples para que é uma máquina composta, uma máquina que tem aí uma composição mais complexa, tá? Então, vamos hoje estudar esse conteúdo de máquinas mecânicas simples aqui no nosso encontro de aprofundamento em ciências da natureza. Jovens, hoje falando aí de física, no nosso aprofundamento em ciências da natureza, e o tema, como eu falei para vocês, é o tema de máquinas mecânicas simples. Nós hoje iremos estudar a utilização das máquinas e o surgimento das novas profissões ao longo do tempo. Então a gente vai falar um pouco de história na nossa aula de hoje, de aprofundamento, e aí nas próximas aulas eu vou te apresentar melhor cada tipo das máquinas térmicas. Perdão, das máquinas mecânicas, tá? Máquinas térmicas é outro tipo de máquina. Então, na aula de hoje, o nosso encontro ele tem dois objetivos. Hoje, a nossa aula tem como objetivo compreender o que é uma máquina mecânica simples e conhecer o desenvolvimento das máquinas durante o tempo. Uma curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês é a construção das nossas famosas pirâmides, tá? Pirâmides. E aí, galerinha, as famosas pirâmides foram construídas por máquinas simples. Não foram os extraterrestres, professor? Não, não foram. Até que se prove o contrário, não foram, tá? E aí hoje a gente vai estudar essas máquinas presentes no nosso cotidiano. A gente tem diversas máquinas que estão todos os dias presentes na nossa vida. Você tem o celular, que é uma máquina. Você tem a máquina de lavar, máquina de escrever, que já foi aí também uma máquina muito presente no dia a dia. Os computadores, você tem máquina de tear, você tem máquina de costura, várias máquinas que são presentes no nosso cotidiano. Poderia passar a noite aqui citando máquinas que não ia acabar a lista. Porém, essas máquinas, algumas são mais equipadas, são grandes equipamentos, e outras são mais simples. A partir disso, elas são divididas em duas formas de máquinas. As máquinas que são conhecidas como simples e as máquinas que são conhecidas como compostas, tá? Então, vamos começar com a definição de máquinas em geral. Professor, o que é uma máquina? Olha só. Uma máquina é um equipamento de grande porte, ou pode até ser de pequeno porte, mas que é utilizado para efetuar diferentes serviços. Normalmente, esses serviços envolvem aí facilitar a nossa vida. Por exemplo, uma máquina de lavar.
Ah, meu amigo, você vai lavar uma rede com as suas mãos? Pense numa coisa difícil. Vocês devem saber, né? Tem gente que ainda não tem condição de comprar uma máquina de lavar e aí acaba lavando todas as suas roupas na mão. Mas é suado, né? É algo complicado, não é fácil não. Então vieram as máquinas de lavar. Para quê? Para facilitar a lavagem das roupas. Costura. Pode ter gente que está assistindo essa aula que é costureira. E aí a costura faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu cotidiano. Você pode ter iniciado a vida na costura costurando com as suas mãos. Linha por linha, agulha por agulha, né? Agulhado por agulhado no tecido, até criar ali a roupa. Mas, com o tempo, você pode ter tido condições financeiras de adquirir uma máquina de costura. Facilitou ou não facilitou a sua vida? Ah, com certeza facilitou. Máquinas de fábricas de tecelagem. Máquinas para a criação aí de tecidos. Antes, o processo da criação do tecido, da roupa de algodão, pense num processo complicado. A pessoa ia lá, tirava o algodão da planta, ia limpar o algodão, ia separar fio por fio, até que juntando esses fios novamente, daria ali a roupa. Pense num serviço difícil, né? Complicado, complexo. Era o trabalho com tecidos. Então, as máquinas que foram criadas durante o tempo, elas vieram com um objetivo. Elas vieram com o objetivo de facilitar os processos associados a elas. O que antes era complicado lavar uma roupa, hoje é só você colocar a roupa dentro da lavadora, apertar um botão e pronto, ela sai lavada. Tem alguns que já saem até seca. Espero um dia, daqui a pouco, lançarem aí uma máquina que já passa a roupa e tudo. Pronto. Perfeito. Só tira de lá, só vestir. Então, o objetivo da criação das máquinas foi exatamente esse: facilitar um determinado trabalho, a execução de uma determinada atividade. Tá? Então, todas as máquinas elas têm essa função: facilitar uma determinada atividade. Bom, e aí existem as máquinas mecânicas simples. Professor, por que elas são chamadas de simples? É porque elas realmente são simples. Um pedaço de madeira pode ser considerado uma máquina simples. Basta você dar ali uma função para ele. Essas máquinas simples, elas são de tempos remotos. Algumas foram geradas aí no período dos homens das cavernas, período do homem da pedra lascada. Vocês já devem ter ouvido isso lá na história. Que o homem começou a perceber que, dando ali um formato para a pedra, ele poderia cortar as coisas. Paz. Se eu afinar essa pedra bem aqui, o corte do peixe fica mais fácil.
Se eu colocar ali uma ponta para perfurar um animal durante a caça, fica mais fácil. Então facilitou o quê? A execução de diferentes afazeres. Esse é o objetivo das máquinas. E as máquinas mecânicas simples são objetos, são instrumentos que, mesmo sendo simples, eles vão possuir essa mesma função das máquinas compostas. Então, máquinas simples é qualquer instrumento ou objeto pequeno que tem uma função. Qual é a função? Facilitar a execução de diferentes afazeres. Por exemplo, um martelo, uma tesoura, uma alavanca, roldana. As alavancas foram muito usadas em períodos aí de guerras. Algumas a gente não conhece como o nome de alavanca, mas a gente conhece como catapultas. Quem nunca ouviu falar, né, de uma catapulta? Assistindo aqueles filmes medievais, o pessoal lançava ali as pedras pegando fogo. Ali era uma alavanca. Uma gangorra hoje usada como brincadeira, né? Como brinquedo, é uma alavanca. Uma frase tão imponente: me dê uma alavanca, um pedaço de madeira, uma pedra, e eu posso erguer um mundo, né? Me dá uma alavanca que eu posso erguer o mundo. O mundo é pesado, né? Então, a alavanca, ela vai o quê? Facilitar o processo de elevar os objetos. As roldanas. Na construção civil usa-se muito roldanas. Professor, já percebi que tem essas roldanas aqui lá na academia que eu malho também. Tem. Elas vão facilitar a execução daquele movimento. Imagina se tu pegar com a tua mão o peso toda vez. Não, ela vai facilitar você levantar aqueles pesos. Para pessoas cadeirantes, por exemplo, subir uma escada com a cadeira de rodas é complicado e até desrespeitoso, né? Então, usa-se o quê? Os acessos, usa-se os planos inclinados, que são exemplos de máquina simples. Vem aí com o objetivo de facilitar uma atividade. O prego. O prego é o que nós chamamos de cunha, ou também de plano inclinado. Ele tem essa inclinaçãozinha pontiaguda para facilitar a perfuração de superfícies. Imagina se o prego fosse totalmente reto. Ia ser complicado, né? Então, as máquinas simples, elas estão presentes no nosso dia a dia, mais do que a gente imagina. Uma tesoura, imagina você cortar um objeto toda vez com as suas mãos. Não sai igual, né? Não sai um corte perfeito. Aí tem que estar dobrando o papel, tudo mais. Botando assim no cantinho da mesa e passar a régua. Haja dificuldade.
Então a tesoura ela facilita o processo. Ok? Jovens, então a função das máquinas é essa. É facilitar um determinado processo. Perfeito? Aí, jovens, a gente chega numa parte da nossa aula que a gente vai conhecer um pouquinho da história. Tá? A gente vai estudar um pouquinho aí da história. Certo? E aí, galerinha, a gente vai abordar aqui um pouquinho construções antigas, gigantescas, são chamadas de construções faraônicas, exatamente pelo seu tamanho, né? Hoje em dia você constrói alguma coisa gigantesca, é uma construção faraônica. Exatamente pelo seu tamanho, pela sua dimensão, pela sua grandiosidade. E aí você tem várias construções, incluindo, por exemplo, as pirâmides e outras obras gigantescas que são antigas e o mundo até hoje se pergunta como é que elas foram construídas. Muita gente diz, professor, foram os aliens. Tenho certeza, professor. Tem como não, uma pedra que era gigantesca, tamanho de 3 homens, peso aí de 3 ônibus, para um homem levar, mas ele não estava levando nas costas. Eles utilizavam máquinas simples. Sério, professor? Me diga aí qual era a máquina que eles usavam. Imagina aqui que seja o solo. Então, o que eles faziam? Eles pegavam troncos de árvores, cortavam, amarravam lado a lado e aí colocavam aqui uma superfície plana em cima. E aí eles iam empurrando. E aí esses troncos, eles iam girando. Então aí você já tem a roda, né? A roldana, que é uma maquinazinha simples e que vai diminuir o peso para você realizar ali a movimentação de um objeto muito pesado. Além disso, olha só nas imagens. O que é isso aqui, professor? Isso aqui são planos inclinados. Então, eles costumavam construir, fazer ali uma inclinação, uma elevação, e usavam essa elevação, essa inclinação, para conseguir levar com mais facilidade os objetos. Ok. Então, achados históricos, isso já é conhecido. Achados históricos afirmam que os egípcios foram os primeiros povos a utilizarem aí as máquinas conhecidas como máquinas simples.
Foram os primeiros povos, então, a conhecerem a utilização das máquinas simples. Certo? E utilizaram aí várias construções. Nas pirâmides, nos palácios, várias construções. Se você pegar várias imagens de construções egípcias e de outras civilizações antigas, muitas também utilizavam máquinas simples para facilitar a execução dos seus serviços, dos seus trabalhos. Bom? Show de bola? Galerinha, antes de citarmos melhor os exemplos das máquinas simples que a gente vai trabalhar, eu voltei nessa telinha para que eu pudesse dar o timezinho para vocês observarem a definição do que é uma máquina simples e alguns exemplos, tá? Então eu vou dar um timezinho para vocês, certo? Uns 3 minutinhos, aí a gente volta depois desses 3 minutinhos para vocês continuarem a aula, tá? 3 minutinhos.
Vamos lá, galerinha. De volta, de volta, de volta. Vamos que vamos. E aí, meus anjos? A gente retorna aqui para a nossa aula, observando o seguinte agora, tá? A gente já falou um pouquinho da história e das máquinas. E aqui nós temos, olha só, os tipos de máquinas simples que nós vamos estudar, tá? Você tem dessas máquinas aqui a classificação delas em alavancas, plano inclinado, rodas ou roldanas. Que aqui existe uma diferença, tá? As rodas, elas são círculos perfeitos, ok? Já as roldanas, olha só, as rodas são círculos perfeitos. Já as roldanas, vou colocar aqui, ó, roldanas. Elas já não são círculos perfeitos, elas são círculos perfeitos, porém, nas suas extremidades, elas têm uma deformação para dentro, que serve para o encaixe. Essa deformação são chamados de fulcros. Isso acontece muito com as roldanas que tem em construção civil e nas academias. Esses fulcros, que são espaços nas extremidades delas, servem para a passagem da corda, a passagem do fio por essa roldana, tá? Então, toda roldana tem esse declive na sua parte interna, nas suas extremidades, para passagem de corda e passagem também dos fios, tá? E aí você tem também das alavancas, a gente tem que dar ênfase a essas três. São chamadas de interfixas, interpotentes e interresistentes. Esses pontos fixos, potentes e resistentes vão ser os pontos de força. A alavanca interfixa, que a gente vai ter uma aula só de alavanca, eu vou falar para vocês que a interfixa é um tipo de alavanca que o ponto central dela é fixo. Por exemplo, a gangorra. Tá? A interpotente é que o ponto central dessa alavanca é onde fica a força potente. E a interresistente é o ponto em que você tem uma força resistente no centro. A interpotente é a força que nós aplicamos, que seria a nossa potente, é o que dá potência a ela, é no centro do braço da alavanca. Tá? E o plano inclinado é todo plano, toda superfície plana que tem uma determinada inclinação, olha só, em relação à horizontal. Então aqui você tem um determinado ângulo que produz aí uma inclinação. É o chamado plano inclinado. Tá? Galerinha, vamos observar essas três máquinas simples que nós vamos estudar. Tá? Alavancas, plano inclinado, rodas e roldanas. Tá bom? Novamente eu vou te dar um timezinho, tá? Uns 3 minutinhos.
e aí a gente volta depois desse time.
Vamos lá, jovens. Então, voltando aqui para a nossa aula, a gente vai observar aqui várias máquinas simples, tá bom? Aí você tem a alavanca, a roda, a polia, tá? Que esse espaço, como eu falei para vocês, que passa aqui a corda, é o espaço que a gente chama de fulcro, plano inclinado, cunha e o parafuso, tá bom? São as máquinas que nós vamos estudar. Trouxe aqui também para vocês um resuminho, tá? Um resumo do que são máquinas simples, dos exemplos, dos tipos, tá? O que é uma máquina simples e tudo que a gente estudou na aula de hoje. E, para encerrar, eu vou responder essa atividadezinha que nos lembra um pouquinho do assunto de hoje. Vamos lá. Primeira atividade diz o seguinte: são vários os exemplos de máquinas simples que facilitam a vida diária. O que são máquinas simples? Quero que a gente marque a alternativa correta. A alternativa diz assim: são instrumentos eletrônicos que auxiliam no cotidiano. São eletrônicos? Não, né? Então, letra A está fora. Letra B. São equipamentos que nos permite aplicar maior força para movimentar objetos. Se eu quero é facilitar a execução de uma atividade, então eu não quero produzir mais força, eu quero é produzir menos força. Letra C. São ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de atividades simples do dia a dia. E aí? É essa, né? Letra C. Eu quero facilitar o trabalho. A letra D não pode ser, porque ele diz que vai facilitar ou dificultar. Não. Eu quero só facilitar. Tá bom? Então, letra C é o gabarito da nossa atividade. Trouxe também essas duas atividades complementares, que, como vocês já sabem, todas as nossas aulas não presenciais, elas têm que ter as atividades de casa, vocês vão trabalhar com elas e entregar para o professor mediador de vocês, tá bom? Vamos então, galerinha, observar aqui depois a resolução de todas essas atividades, se você queira depois verificar se a sua questão você respondeu corretamente. E a gente vai então encerrando por aqui mais uma aula da nossa aula de aprofundamento, tá bom? Nos encontramos numa próxima oportunidade. Agradeço a todos e ficamos por aqui. Tchau, tchau!